né? Rodrigão trabalhador. Isso mesmo, Rodrigão. Essa crise aí tem que trabalhar, meu filho, senão vai estar lascado. Hoje você tá de folga, Rodrigo? Tô não. Ah, tá. Aí eu aqui. Cadê você? Tá, Deixa eu ver você. tá vendo eu aí? Deixa eu abrir aqui você. Tô aqui no Ó, pátio. Tô aqui no pátio aqui, parecendo um deserto aqui. Não tem. Ó, tem uma pessoa passando ali só. e você tá um mascarado mesmo, hein, rapaz? Nossa. Tem até um carinha com revólver ali na entrada medindo nossa temperatura. Eita, velho. É isso Então tá bom. Qualquer coisa chegar alguém aí, não tem problema você aí. quitar Beleza, nós aqui, não. Tamo junto. beleza. André, Senhora. André, Oi. você vai postar as aulas que ainda não foi postada lá no AVA para a gente poder dar uma olhada para vir? Eu tava esperando. Você vai assistir 5 horas de aula para um negócio que eu já te falei que vai ser fácil? Uai, tá, mas a gente tem que ler para poder, né, Você saber tem o que fazer, né? certeza? Ah, você fala ler. Para mim, você tá falando postar o vídeo. Não, postar as aulas, postar, por exemplo, o que você falou, porque você falou aí agora mesmo, Rodrigo, que não postou tudo, né? Não postei todas as aulas no YouTube, não. Não, todas as aulas no AVA, você não postou. Ah, Ah, não, você no fala Ava não, tô falando no YouTube. dos YouTubes, entendi. As aulas você está As aulas postando. gravadas, é isso. É as aulas gravadas que eu tô falando, você está postando? Eu tenho umas que eu não postei, não, viu? Mas Você eu acha que salvei precisa, tudo. você acha que precisa de postar para dar uma olhada, para fazer a prova? Não, vou postar depois, porque tem gente igual o Rodrigo que não conseguiu assistir. Mas eu Tá, tô te falando que o trem é fácil. tá bom. Coisa bem básica mesmo. Muito bem, vamos lá então? Deixa eu abrir aqui. Muito bem. Então, na última aula, nós falamos, né, sobre alguns dons que as pessoas têm, né? E a gente eu lembro da gente ter parado aqui no dom de contribuição, né? Nós destacamos que algumas pessoas elas têm esse dom. Não é que todos nós não contribuímos. Tenho certeza que todos nós aqui, em alguma medida, já contribuiu para a casa de Deus, para obras sociais. Nós contribuímos, mas tem pessoas, como a gente estava destacando, que tem isso como um dom, né? A pessoa, ela é o tempo inteiro pensando em ajudar o outro, é o tempo inteiro planejando aí doações. Chega o frio, ela vai lá e vamos juntar e vamos doar as blusas, vamos doar os cobertores, né? Chega a época, vamos fazer sopa e tal. Aí chega uma época de às vezes tá com fome, ou num período igual esse, muita gente perdendo emprego. Já é aquele que fala, não, vamos fazer um drive-thru de comida, de doação, né? Vamos ajudar o pessoal. Ou seja, são pessoas que têm o dom, né? E Deus coloca essas pessoas, porque eu creio que todos nós temos um coração doador, né? Um coração que é voltado a contribuir. Mas às vezes nós simplesmente não nos ligamos, né? É o nosso jeito, né? Às vezes está frio e tal, a gente nem pensa que às vezes tem um cobertor lá que a gente não usa, que a gente pode doar, que tem uma blusa, e não é por maldade, é porque a gente não lembra mesmo. E aí Deus dá esse dom de contribuição para algumas pessoas, porque além de contribuir, ela movimenta as outras pessoas a fazer o mesmo, né? Então ela vai lá e fala na igreja e manda mensagem no grupo da cela e tudo mais, e aí de repente aquilo se espalha, né? E você vê aquela mensagem ou vê
aquela pregação da pessoa, aquela postagem, e fala, nossa, né? Eu tenho aqui em casa uma blusa, eu tenho aqui em casa 1 quilo de alimento, eu tenho aqui em casa um cobertor, e você vai lá e doa, né? E muitos de nós, às vezes, na correria do dia a dia, não lembra, né? Mas Deus coloca essas pessoas com esse coração voltado a contribuir, né? E como a gente falou, a última frase da última aula foi essa, ó. É o fato que todos podem e devem contribuir. Mas quem tem esse dom faz muito mais, né? Porque além de fazer, ela leva outras pessoas a fazer. O que leva até um ponto de discussão, por exemplo, né? Nessa época, assim, quando as pessoas estão com esse coração mais solidário, tal, tem gente que gosta muito de postar no Facebook e tal, e aí sempre gera aquele embate, né? O pastor aqui da igreja que estava falando isso, né? Que ele está fazendo aí as campanhas, e está doando, está levando, né? E aí ele tira foto, ele posta, ele divulga, né? E aí tem os irmãos que falam mal, né? Falam o que é aparecer e tal. E aí vem esse debate aí. Vamos participar comigo agora. As pessoas que fazem essas doações, tiram fotos, filmam, né? Mostram. Isso é bom ou ruim? Isso é para promoção pessoal ou é para quem sabe mover outras pessoas? O que você acha? Você filma, você tira foto, não, você não concorda com isso? Participa comigo aí, quero ouvir vocês, isso é um tema que está bastante em debate agora. Além das porcariadas, né, que o povo fica falando no Facebook, que inclusive eu apaguei hoje, porque eu não aguento mais. Pode falar, Ju. Uai. Então, nesse sentido, assim, no caso, muitas vezes depende, porque quem vê o coração da pessoa, de todos, é o Senhor, né, Deus. Né? No caso, tem pessoas, né? Tem algumas e tem algumas que não. Agora, tem umas que, às vezes, está postando isso, não é para se promover, é para poder divulgar mesmo, incentivar, como você falou, pessoas a fazerem as coisas certas, que é ajudar as outras. Aí, agora, tem muitas vezes que também tem pessoas que fazem isso para se promover. Aí vai da consciência de cada um, né, no caso. E Deus está vendo qual que é o verdadeiro propósito dessa pessoa. Eu penso dessa forma, que tem os que fazem para se promover e tem os que fazem para poder incentivar, como você falou, levar as outras pessoas a ajudar e mostrar para eles o que Jesus ensina, né? Como algum ensinamento de Jesus, que é amar ao próximo, né? E ajudar. Nesse sentido, eu vejo desta forma. Não sei se assim, deu para compreender mais ou menos. Deu, muito bom. Mais alguém aí? Boa noite, André. Boa noite, gente. Boa noite. Pode falar, Pode Gi. falar. Fala aí, amor. Eu falo muito, pode falar, você nunca fala. Vai. Oi. Então vamos por ordem alfabética, vai. Eu não concordo. Eu acho que divulgar o trabalho, mostrar para as pessoas o que está sendo desenvolvido, chamar a atenção para contribuição, sim, concordo. Agora, ficar postando foto da família, muitas vezes a família vai se sentir acuada, vai ficar com vergonha, né, de ser exposto numa rede social. Eu acho que isso não convém, que a mão direita da esquerda não fica sabendo. Acho que a divulgação, sim, eu concordo, tem que ser em peso, mostrar até mesmo o trabalho, se for um trabalho da igreja, os irmãos separando, os irmãos embalando e tudo, se preparando para sair, sim. Agora, ficar tirando foto das pessoas, eu acho que pode gerar um constrangimento, e hoje as pessoas do mundo, elas veem a igreja, não todas, lógico, mas muitas veem a igreja como algo que pode aproveitar de alguém. Tem gente que tem esse olhar negativo de um pastor, o pastor faz isso, mas o pastor tem dinheiro e ele está fazendo isso para se mostrar. Então, quando a gente chega sem querer aparecer, né, apenas dar o apoio, uma palavra amiga e ir embora, isso eu creio que faz a diferença. Eu não concordo em ficar postando. Muito bem. Gisele? Então, eu concordo em partes com a Gil, em partes com a Anne, porque eu mesmo sempre tive muito, eu julgava muito, eu mudei um pouco isso porque eu julgava, eu não aceitava, eu achava que para mim era uma forma de aparecer.
Até porque a Bíblia sempre fala que o que a sua mão direita faz, a esquerda não tem que saber, né? Biblicamente é assim. Então, quem são dos corações é Deus, assim como a Gil falou. Porém, eu entendi e aprendi com o tempo que tem gente que é do perfil dela postar tudo. É do perfil da pessoa, sabe? Não é porque ela está fazendo uma maldade. Ela tem o perfil de postar tudo, de publicar tudo que faz, inclusive as obras. Não deveria ser assim, mas é o natural dela. Ela posta o que come, ela posta onde dorme, a roupa que vestiu de manhã, de tarde, de noite. É do perfil da pessoa. Eu não, por isso era a minha dificuldade, porque eu sou uma pessoa que eu não posto nada. Se eu puder compartilhar uma palavra, eu compartilho, mas a minha vida pessoal eu não, é algo do meu perfil, eu não gosto de ficar publicando. Então, eu tive uma certa dificuldade, até porque eu tive eu tive que conviver com alguém que era assim. Então, eu fui aprender, né, que isso era a necessidade dela, era o perfil dela isso. Mas, como a Anne disse, eu acho que para divulgar não precisa de abrir tanto, entendeu? Você falar que você está fazendo como campanha é uma coisa, agora você tem que ficar mostrando, né? Revelando quem que é, o endereço, a família inteira recebendo lá a cesta ou o agasalho, desnecessário. Eu também acho desnecessário. Mas, como a Gil disse, eu repito, né? Deus conhece o coração, eu realmente acho que é desnecessário, mas quem está fazendo para se autopromover e quem está realmente querendo promover o reino, só Deus que vai saber, não tem como a gente estar julgando essa parte. Né? Tudo bem. Mais alguém? Justamente isso, Gi. Não tem como a gente saber isso. E nós não podemos julgar ninguém. E quem julga é o Senhor. É nesse ponto também. Tudo bem. Oi, pode falar, Rodrigo. Pode? Pode. Eu acho que é uma espada de dois gumes, sabe? É bom para, assim, quem posta, geralmente, eu conheço pessoas que fazem isso. Elas não têm uma má intenção, geralmente, né? Isso eu conheço. Só que acaba que, involuntariamente, ela está se autopromovendo. Eu acredito que não cabe a nós julgar o coração da pessoa, mas a palavra também diz que Deus não leva em consideração tempos de ignorância. Então, se essa pessoa está fazendo inocentemente, eu acho que nossa responsabilidade seria alertar essa pessoa de que ela pode estar causando escândalo entre os irmãos e assim, sem querer, se autopromovendo. Eu ouvindo a Gisele aí, essa questão da pessoa que tem a necessidade de postar, que é o perfil dela, assim, né querendo ser, assim, coisa demais, não, mas eu acho que é um perfil muito ruim. É um perfil do século que nós vivemos. As pessoas estão dependentes da tecnologia. E, assim, antigamente você não ia sair na rua, nem hoje você não fazia isso, falando assim, olha, eu troquei de roupa, eu tomei banho, eu tô comendo aqui, gente, você tá vendo que eu tô comendo? A internet abriu para isso, para a pessoa abrir sua vida, e eu acho que é até perigoso. Então, assim, eu acho que nossa responsabilidade como entendedores, né, da palavra, não é julgar essas pessoas, mas tentar alertá-las de que ela pode estar tendo galardão aqui na Terra. Se Jesus diz que aquele que se mostra o que faz, não precisa da recompensa de Deus, porque já recebeu sua própria recompensa. É isso. Isso mesmo. Mais alguém aí? Saudade de você, Rodrigo. Concordo plenamente com você, tá, meu querido? Que bom que você Oi, está tô de aqui, volta. gente. Que bom que você está de volta. Um abraço. Muito bom. Então, quando a gente pensa nessa questão, realmente eu vejo como uma faca, uma espada de dois gumes, né? Por quê, professor? Porque realmente muitas pessoas podem se sentir motivadas, né, a fazer o mesmo. Isso é um ponto. O outro ponto é a questão, primeiro, da autoafirmação, né, da pessoa se ganhar os louros disso, né? E também o fato de ficar mostrando às outras pessoas, né? Querendo ou não, são pessoas que hoje estão precisando, né? Que hoje estão ali e que
não sei se você já passou por uma situação onde você precisou de uma ajuda, né? Você precisou de alguma mão de alguém. É constrangedor em certo nível, né? Lógico que a gente se sente muito feliz, a gente se sente amado, né? Mas a gente também se sente constrangido. Imagina a gente tendo que ficar, então, né, na frente da câmera, né? Na frente de, de ser exposto. Mas depois essa pessoa pode até vencer na vida, né? E às vezes essas imagens aí, às vezes ela não vai, né, gostar tanto de ter sua imagem exposta. Agora, um fato é que você não precisa deixar de divulgar, né? Divulgar é muito importante. Você pode juntar mais pessoas para fazer aquilo ali, mas você pode fazer uma filmagem das doações, sem nem aparecer na filmagem, mostrar ali o que você conseguiu de cobertor, de blusa, enfim, tirar foto ali, né? Você pode, às vezes, tirar uma foto de uma família de costa, às vezes, né? Ou com cobertor na mão, né? Uma foto da pessoa com cobertor na mão. Ok, entendo que tem os meios, né? Mas hoje em dia, de fato, tem gente igual. Eu acho legal a iniciativa, eu acho que a pessoa está ajudando o outro, importante isso, né? Mas teve um rapaz aqui de Araguari que tinha aniversáriozinho de duas menininhas, né? Elas eram simples, tal. Ele pegou elas, levou elas para um dia de princesa, igual aqueles de televisão, né? E foi fazer maquiagem, depois foi tomar açaí, não sei o quê. Ah, muito legal, né? As crianças adoraram, mas a imagem delas está totalmente exposta ali, né? E isso eu acho que nem sei se pode, segundo o estatuto aí da criança e do adolescente, né? Então, eu acho que nós temos sim que ajudar, nós temos sim que divulgar para que outras pessoas ajudem, mas como vocês falaram, né, tomando cuidado com a autopromoção e também incentivando as pessoas que não só critiquem quem é assim, né, quem gosta de aparecer, mas também ajude, né, também dê a sua contribuição sem precisar aparecer, né? Que aí se essa pessoa vier com aqueles argumentos furados, fala mal, mas não ajuda. Aí você fala, não, ajudo, doei cobertor, doei comida, divulguei a doação no meu Instagram, no meu Facebook, mas eu não preciso ficar tirando foto de pessoas carentes, né? E de me autopromover. Então, realmente tem essas questões, né, que devem ser analisadas com carinho por cada um. Quando eu penso em Facebook, eu vou falar uma experiência própria agora, já que a gente entrou nesse ponto. Eu não sei como é que é o vocês, Facebook de vocês, mas eu sempre falei, e até em relação a essa questão de doação, é muito importante que a gente não tenha só uma bolha social, né? Para a gente de fato poder ver o que é a realidade de outras pessoas, o que as pessoas estão falando por aí e tal. Mas no meu Facebook, gente, tem ex-colega de escola, aí tem professor antigo, tem amigo antigo, nem amigo mais. E o que você vê hoje no Facebook, gente, aquilo tá uma zona, não sei como é que tá o de vocês, né? Mas é um negócio agora que todo mundo é antifascista, todo mundo, qualquer pancadaria é democracia, não estou entendendo mais isso, né? Tocar fogo pode. Para mim, um dos estupins foi quando eu li uma ex-aluna minha postou lá que a foto de uma delegacia queimando, né? Aí ela falou que se os negros construíram, eles têm o direito de colocar fogo, né? Se eles construíram de graça, eles têm o direito de colocar fogo. E é uma coisa atrás da outra, né? A gente entende que em relação à democracia, em relação ao direito, né, aquele assassinato lá foi terrível, né? E de fato aí o cara já foi preso, né? Vai ser julgado. E teve um pastor na história que nos ensinou como é que faz protesto, né? Inclusive deu a sua vida, que foi o Martin Luther King Jr., né? Mas as pessoas hoje simplesmente esquecem desses bons exemplos, né?
e acha que na pancada você vai resolver alguma coisa, inclusive até aqui no Brasil. Então, coisa tá meio louca. Eu mesmo excluí o Facebook hoje, que eu falei, velho, não dou conta. Eu tenho, sim, eu não excluí a conta, eu excluí o aplicativo do celular, né? Tô só com um aplicativo lá de aprender outras línguas, estou estudando outras línguas, mas excluí, porque sinceramente isso não faz bem para nós, né? Mas é um meio de divulgação, né? Às vezes você não precisa ficar vendo tudo que os outros postam, mas você pode divulgar alguma coisa legal da sua igreja, alguma campanha que você está fazendo, né? Mas eu sinceramente recomendo que você, principalmente estudante de teologia, tem um monte de coisa que você pode estudar, aprender. As redes sociais não está num ambiente muito legal agora, não. Um ambiente muito bipolarizado, extremo, né? Onde as pessoas estão com opiniões muito fortes, muito distintas, muita besteira sendo falada, e que a gente fala, sinceramente, as pessoas ignoram, né? Se você fala alguma coisa, a pessoa te exclui. Então, eu recomendo para meus alunos de teologia, se você puder fazer outra coisa, mas que outra coisa? Qualquer coisa, deve ver desenho, melhor, né? Eu gosto para ler livros, tô cheio de livro aqui, PDF, se vocês quiserem. Você pode, né, promover campanhas da sua igreja de doação. Você pode fazer qualquer coisa nesse momento, aprender outro idioma, né? Mas, né, evita as redes sociais, pelo menos por enquanto, né? A coisa está muito louca, né? E, enfim, é uma opinião própria, né? Às vezes, quem vive numa bolha social só tem pessoas que concordam com ela no Facebook, aí deve estar tudo maravilhoso. Não é o meu caso, né? Então, não sei vocês, como é que tá aí a rede social de vocês? Tá, tá bem bipolarizado? Como é que tá? Eu não sou de ficar postando muitas coisas, não. Eu só dou uma olhadinha, curto as coisas que me interessam e pronto. Eu posto mais alguma coisa que incentiva a leitura da palavra, né? Coisas mais da Bíblia para ajudar as pessoas a buscar mais. Eu não sou de ficar postando muitas coisas, não. Isso mesmo. Divulgar tudo que eu vou fazer, o que eu estou fazendo, o que eu fiz, o que eu comi, isso aí para mim é fútil. E não tem contribuição nenhuma para nada. Não, quem dera a gente tivesse só nessa futilidade, né, Gil? Do que comeu, o que deixou de comer. Porque o que as pessoas estão fazendo hoje é ridículo, sinceramente. Muito. É ridículo. O Julian comentou aqui, ó. Rede social dele tá só o WhatsApp, né? E quando a gente pega aí as postagens, principalmente das mídias nossas, aí, Globo, etc., né? Você percebe que realmente tem um viés por trás do negócio, né? E o Facebook também me ajuda muito a lembrar de aniversariante. Às vezes você esquece de data, eu não sou boa de data, e ele me indica lá, fulano está fazendo aniversário hoje, aí eu vou lá e parabenizo a pessoa. O mais, eu acho isso muito importante, né? Lembrar do dia da pessoa, abençoar ela e tal. Que também eu acho muito legal o Facebook por isso. Mas, pelo contrário, o resto não tem muita utilidade. Exatamente. Então, né, a gente percebe que a coisa está terrível, né? As pessoas aí estão bem bipolarizadas, né? E isso não é legal. Então, André, a gente tem que ficar atento. Oi? E está tão terrível. Eu conheço famílias que estão se diluindo por conta dessas opiniões, né? Eles são tão taxativos nas suas decisões, e querem fazer com que o outro também aceite, que tem uma família que é muito querida minha, eu gosto mais, são vários irmãos, que foi se diluindo, entendeu? Hoje, maior parte não conversa mais, não convive, são uma família de muitos irmãos, então
se um da esquerda, né, e o problema deles é político. Nem Natal, que era algo que é tradição da família, no Natal passado eles não passaram juntos por conta da política. Aí. Então, se tiver um de esquerda na casa do pai e da mãe, o irmão da direita chegar, o da esquerda vai embora, não cumprimenta. Então, assim, eu vejo quando isso tem destruído pessoas, entendeu? Tem sido, assim, algo realmente, se a gente for ver, né, espiritualizando isso, é algo diabólico mesmo, sabe? Que está desestruturando, está fazendo muito mal para as pessoas, e a gente não vê nada que edifica. Então, eu, particularmente, Facebook, quando eu tenho tempo, primeiro eu não tenho tempo, graças a Deus. Cheguei agora há pouco, correndo, atrasada para sua aula, sentei aqui, fico aqui até às 10 e cama. Então, quando eu tenho tempo, que é muito difícil, eu nem curti ultimamente, eu não tenho curtido nada. Passo rapidamente assim, olho, não tem nada de interessante, pronto, saí e acabou. Né? Eu tô quase que igual o Júlia mesmo, só no WhatsApp, olhe lá, quando dá certo. É melhor a se fazer, viu? Então, vamos continuar aqui, então. André, Oi, a Fernanda está pedindo para poder aceitei você aqui, atender eu não ela. tinha escutado. Tá bom, porque ela me pediu aqui, aí eu tô te informando. Obrigado. Mandei, aceitei aqui. Vamos lá, então. Continua. Um outro dom que Deus nos dá é em relação à liderança, né? Ou presidência, como alguns gostam de chamar. Vem da palavra grega, significa proisteme, ou fica de pé diante de, líder, pilotar, atender. São líderes capacitados pelo Espírito Santo. Essas pessoas conseguem liderar a igreja com sabedoria e eficiência, né? E existem vários exemplos bíblicos acerca disso. E uma das coisas que eu acho legal dos exemplos bíblicos é que as lideranças, geralmente, as boas lideranças, são escolhidas por Deus, né? Deus escolhe alguém para liderar. Então, por exemplo, Deus escolheu Moisés, né? Deus escolheu José, Deus escolheu, enfim, vários homens de Deus ali para liderar, para ocupar uma posição de liderança, o rei Davi, né? E o interessante é isso, que quando Deus escolhe, ele capacita, né? Ele dá a capacidade. Pensa no jovem José, ele era um menino sonhador, né? Meio enjoado, dedo duro, mas que Deus tinha escolhido ele, meu amigo, e não adianta, né? Ele foi o cara que salvou o Egito e o resto da terra da fome, né? Que salvou a sua própria família da fome lá depois. Então, é um excelente líder que Deus escolheu. Moisés, da mesma maneira, né? Não queria de jeito nenhum, mas perseverou, foi escolhido por Deus e liderou o povo na saída do Egito. O rei Davi também, né? Levou o povo a grandes vitórias, estabelecimento de Israel. Então, quando a gente percebe que Deus escolhe alguém, ele capacita, né? Ele dá a graça para que as pessoas possam liderar. E assim na igreja também, né? Logo ali depois da ascensão de Cristo aos céus, ele vai lá e ele, lógico, tinha Pedro, tinha todos os outros apóstolos, mas ele sabia que tinha um carinha ali que ia fazer diferença, que não era daquele primeiro círculo, que era o próprio apóstolo Paulo, né? Então Deus vai lá, chama Saulo, transforma a vida dele e ele se torna um excelente líder, né? Funda várias igrejas, aconselha os líderes das igrejas, igual Timóteo, né? Então a gente percebe que quando Deus escolhe alguém, ele capacita essa pessoa, e essa pessoa ela passa a liderar ali com eficiência e sabedoria, né? Agora, o que a gente não pode confundir, que tem muita gente acaba misturando, é que a questão de liderança em relação à igreja e liderança em relação a município, estado, governo, né? Em relação à igreja, nós temos que ser unidos, né? Nós somos um povo, nós temos que honrar o nosso pastor, né? Respeitá-lo, orar pela vida dele, capacitá-lo.
Agora, quando sai disso, a gente está falando como cidadão, né? E como cidadão, existem muitas opiniões diferentes, né? Eu vejo aí, ex-alunos nossos aí da faculdade ficam brigando no Facebook, né? Defendendo, se defendendo pontos de vista diferentes, atacando um ao outro, né? Por lideranças que, vamos prestar atenção, humanas, né? Lideranças humanas, né? E a gente tem que saber separar essa coisa. Quando eu estou falando dessa liderança aqui, estou falando da liderança de Deus. Ah, professor, você não acha que foi Deus que escolheu o, o Bolsonaro para liderar a nação? Você não acha que foi Deus que escolheu o Trump, a Cristina Kirchner, não sei mais o quê? Melhor a gente pôr um pé no freio em relação a isso aí. Lógico que todas as coisas estão debaixo do olhar de Deus, né? A história funciona debaixo do olhar de Deus, mas se você ficar colocando, espiritualizando tudo em relação à política, isso não vai ser muito legal, né? Deus colocou o Lula, a Dilma, para quê? Quem colocou essas pessoas, né? Para a gente sofrer ou não? Então as pessoas ficam discutindo aí. Eu tenho 2 alunos aí, o Elson e o Matheus Cabeludinho. Gente, eles ficam brigando o dia inteiro no Facebook, né? O Matheus, acho que é o Matheus Souto, não sei. Matheus fica metendo pau no Bolsonaro, e aí o Elson, o Alemar vai lá e Bolsonaro é Deus na Terra, né? E é um escarcéu, isso é uma vergonha até para nós, né? Até porque questão de discutir política hoje, deixa eu te falar um negócio para você que pode te ajudar. Principalmente chamando depois, quando você for líder da igreja, as pessoas ficarem te pedindo opinião em relação a isso. Primeira coisa que você tem que entender é que o brasileiro, infelizmente, ele não é muito estudado na questão política. Ele não tem muito conhecimento do que de fato é esquerda, é direita, o que é comunismo, o que é fascismo, o que é liberal ou conservador, o que é ser liberal na economia, o que é ser conservador nos princípios. As pessoas não têm qualquer ideia disso. Elas simplesmente consideram política como se fosse um time de futebol, né? E partem desse mesmo princípio. Se eu escolhi o Bolsonaro, ele é meu time, né? Eu amo ele, posto coisa dele, independente do que ele falar, eu defender. Ou não, se eu sou do time adversário, se eu sou contra, não importa qualquer coisa boa que fizer, que falar, eu vou na onda de falar mal, eu vou na onda de tentar derrubar. Esse é o patamar brasileiro. Então, se você tem aí como teólogo, mas depois ser pastor, eu te recomendo fortemente, né, que você seja uma pessoa que não tente mergulhar tanto na questão da política de cabeça, minha opinião, tá? Porque, infelizmente, as pessoas consideram política como time de futebol, né? E você já viu que a gente não pode ficar muito falando mal do time da pessoa, porque ela acha ruim, né? Palmeiras não tem mundial, não sei o quê. E aparentemente agora eles falam, a torcida do Corinthians, do Palmeiras se uniu para fazer protesto. Torcida não, os bandidos lá das torcidas organizadas, né? Vamos separar as coisas. Mas, enfim, quando você é líder, você vai ter que lidar com todas essas questões dentro da sua igreja, né? Questão política, a questão em relação à economia, os princípios, e eu recomendo muito mais você, enquanto pastor, ensinar as pessoas os verdadeiros princípios da política, o que é que funciona, deixar as pessoas escolherem, né? Do que fazer, às vezes, igual o Malafaia já fez, de colocar o Rodrigo Cunha lá, não é o Rodrigo Cunha, que é o Cunha lá, o Cunha falando que ele era irmão, não sei o que, e o cara era mó pilantrão aí, né? Então, você como liderança, você tem que saber, né, ser mais neutro em relação a isso, ensinar a sua igreja os verdadeiros princípios e deixar eles escolherem enquanto cidadãos, né? Porque o que a gente viu, principalmente nos últimos anos, foi uma mistura total. Tem pastor que posta mais de política do que de igreja dentro da internet, né? E, sinceramente, isso não vai mudar nada, né? Isso não vai acrescentar em nada. Então, você amanhã depois, como um líder, você tem que saber que em diferentes aspectos da sua igreja
Você vai precisar da opinião, você vai precisar instruir as pessoas, né? E vai precisar ter muita sabedoria nessas áreas, e é um ponto que eu vejo que está faltando aí nas lideranças das igrejas. Eles têm feito quase que apostas, né, em relações políticas, né? E aí tem colocado o nome de Deus em coisas que poderiam ser evitadas, né? Uma coisa é, qual a sua opinião pessoal, pastor? É essa. Agora, qual a opinião da igreja? Opa, aí tem que tomar cuidado, né? Tem que instruir só as pessoas. Muito bem. E uma outra habilidade que Deus nos dá também é a ideia da misericórdia, né? Nós sermos misericordiosos. Olha lá, ó. Misericórdia vem da palavra grega eleos, manifestação de dó, de pena, né? Ou de amor, ou de, eu gosto de usar aquela palavra, altruísmo, né? Consegue identificar de maneira clara os problemas físicos, mentais e emocionais, não só providenciando alívio, mas vão além, né? Choram com os que choram, alegram-se com os que se alegram e visitam os doentes nos hospitais, por exemplo. Isso é bastante interessante, porque tem irmãos que têm esse dom. Às vezes você tem esse dom, né? Você vê o irmão, você já sabe, fala, opa, esse irmão não está muito bem, não. Esse irmão está passando por alguma situação, e você vai lá, conversa, o irmão até às vezes chora ali, né? Porque ele está emocionado. Existe muito, né? Existe essas pessoas que choram com os que choram mesmo, e se alegram com os que se alegram, né? Aquela pessoa que ela fica muito feliz com a vitória do outro, como se fosse uma vitória pessoal. E é interessante que esse dom nós precisamos procurar ter, viu? Independente se nós já temos ou não, se você é uma pessoa misericordiosa, é importante a gente ter esse dom, principalmente no mundo onde a gente vive. Esse dom pode nos ajudar a fazer diferença, né? Pode nos ajudar a de fato, levar a palavra de Deus com ações, né? Então, ser misericordioso, né? Que a pessoa tem empatia com o outro, né? Que sente a dor do outro, que sente a alegria do outro. Isso é muito importante ter, né? Saiba, meu irmão, às vezes para você pode não ser grande coisa, mas para aquela pessoa é, então você, né, pode se demonstrar. Por exemplo, alguém chega para você e fala, nossa, irmão, passei no concurso da prefeitura, aí você, não, qual concurso? A pessoa, o concurso de qualquer coisa que seja, irmão, independente, concurso lá na SAI, lá no coisa de água, né? Aí se a pessoa, e quanto que é o salário? Aí o outro irmão, irmão, uns 2.500 por aí. Ah, não, muito pouco, você vai ficar a vida inteira ganhando isso, né? É vergonha, vai passar outra coisa. Irmão, né? Se alegrar com os que se alegram. Irmão, passou no concurso. Ô, irmão, que bênção, hein? Agora você vai ter estabilidade aí, você sabe que você vai ganhar o seu salário. Amanhã ou depois você pode, né, até pensar em crescer dentro, fazer outros concursos, né? Já que você já vai ter estabilidade. Que bênção, irmão. Tô feliz demais por você, né? Vamos avançar nisso aí, né? É se alegrar com o se alegra. E às vezes o irmão chega para você chorando por uma coisa, ou triste por uma coisa, que para você não é motivo de chorar. Você é muito forte para isso, né? Às vezes o irmão vira e fala, nossa, né, irmão? A irmãzinha lá não me deu moral, ou o irmãozinho lá não conversa comigo e tal. Né? A pessoa, o sentimento dela, o coração dela. Né? Você não pode simplesmente virar para a pessoa e falar, vira homem, rapaz, né? Ou nessa, tem 1.000 pessoas aí no mundo, larga de ser bobo, né? Que a pessoa lá não presta, não. Você fica arrastando. Calma, né, meu irmão? A pessoa está passando por um momento ali triste. Fique ali, chore com ela, né? Fala, não, irmão, que pena, né? É muito ruim isso. É uma pessoa muito especial. Não tenho certeza que Deus vai te providenciar o melhor na sua vida. Então a gente tem que saber ter esse dom, porque mesmo se você ser uma pessoa muito forte, uma pessoa que não precisa que os outros se alegrem com você, ou não precisa que os outros chorem com você, tem gente que precisa, né? Nem todo mundo é igual a você, nem todo mundo pode ser tão forte igual a você, e
É muito importante, então, que você saiba, né, se essa pessoa que dê esse braço estendido aí, que chora com o que chora, que se alegra com o que se alegra, que é uma pessoa que se preocupa com os irmãos que estão no hospital, né, que vai lá, visita, faz até o curso lá de capelão para poder visitar. Então, de fato, misericórdia é um dom, né, de Deus, e que todos nós precisamos buscar por ele e tentar alcançá-lo. Muito bem. Por indicação do Rodrigão, ele me indicou um vídeo aqui dos pastores aqui, a página chama Dizascope, com o Luciano Subirá explicando os dons espirituais. E vamos assistir então esse videozinho, ele é curtinho, né? Depois a gente comenta e finaliza a aula. 20 minutinhos, tranquilo. Vamos lá então, deixa eu transmitir. Fala galera, Dizascope, estou aqui novamente para a série sobre dons espirituais com o pastor Luciano Subirá. Uma honra, pastor, obrigado por disponibilizar esse tempo aqui. E nesse último vídeo, nosso terceiro e último vídeo, até te encorajo a assistir os outros dois, a gente queria falar sobre a lista dos dons espirituais que está em 1 Coríntios e tentar de forma resumida falar de cada um deles, explicar um pouquinho cada um deles. O desafio é o que às vezes a gente precisa de horas colocar em minutos. Mas vamos começar por 1 Coríntios 12, eu quero ler o texto. No versículo 1, Paulo diz: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. No versículo 7, ele diz: a manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. 8, porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro, no mesmo Espírito, a fé, a outro no mesmo Espírito dons de curar, a outro operações de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a um variedade de línguas e a outro capacidade para interpretá-las, mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Antes de mexer na lista, Douglas, eu quero começar pelo versículo 1, quando Paulo diz: a respeito dos dons, não quero, irmãos, sejais ignorantes. A Bíblia não encoraja a ignorância em relação a nada, né? Aliás, Oséias nos declara: o meu povo perece porque lhe falta o conhecimento. Jesus diz: conhecereis a verdade vos libertará. Então, o conhecimento é de suma importância. O apóstolo Pedro diz: crescei na graça e no conhecimento. Mas, quando Paulo fala de não ser ignorante, a tendência é a gente avaliar essa ignorância pela nossa própria. Como eu cresci numa igreja que não falava nada sobre os dons, a minha ignorância era absurda, era completa. Eu ignorava a existência dos dons. Então, no início, quase toda vez que eu lia isso, eu pensava no tipo de ignorância que eu tinha. Não sabia que os dons existiam, quanto era, para que servia, como funcionava, se tem nome, se não tem nome. Sim. Mas não é o caso dessa igreja de Corinto. Porque lá no capítulo 1, Paulo diz, né, que eles não tinham falta de nenhum dom. E a palavra traduzida dom lá é a mesma que dom, carisma. Então, eles tinham todos os dons operando. Então não é que eles não sabiam que... Exatamente, não ignorava a existência. Aliás, se você olhar principalmente o capítulo 14, ele está corrigindo eles sobre como usar corretamente os dons. Ele diz: se forem falar os profetas, profetizar, falem 2, no máximo 3, um de cada vez. Se é um que está sentado, né, for revelado algo, o primeiro está falando da vez para o outro. O que ele está instruindo é o uso correto. Ele diz: se vai falar em línguas, que haja quem interprete. Se não, fica calado na igreja, a congregação não precisa ouvir, fala consigo, com Deus. Então, toda a instrução é sobre como funcionar corretamente nos dons. Então, a ignorância deles não era sobre os dons. Eles tinham todos os dons de operação, mas estavam criando confusão por não entender a maneira de operar nos dons. Então, quando a Bíblia fala sobre não ignorar, eu acredito que a gente tem que entender, em primeiro lugar, a simplicidade do que nós já falamos no outro vídeo, né? Desmistificar, mas também entender cada dom e o seu propósito e a maneira de administrar. Eu creio que esses 9 dons que são mencionados aqui do versículo 8 ao 10,
Eu li uma vez uma afirmação de Catherine Kuhlman, que eu respeito muito, mas ela dizia, não limite o Espírito Santo, dizendo que são só 9 dons. Eu dizia, isso não se trata de limitar o Espírito Santo. Nesse particular, eu discordo dela, porque é a palavra de Deus que nos apresenta 9 dons. Né? Não foi a gente que resolveu limitar e dizer, você só tem esse, mas é a palavra apresentando isso. 9 é um número de frutificação. Quando você olha a característica do fruto do Espírito, ele também tem 9 gomos, vamos dizer assim, o fruto. Quando a gente olha para o candelabro, que no Velho Testamento é apresentado como uma figura do Espírito Santo, lá em Zacarias, o Senhor pergunta, o que é que vês? Né? O profeta responde, um candelabro de ouro puro. O Senhor diz, muito bem, não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. Deus relaciona com o candelabro o Espírito Santo. No Velho Testamento, as lâmpadas do candelabro não poderiam se apagar. No Novo, Paulo escreve aos Tessalonicenses, diz, não apagueis o Espírito. O paralelo está todo ali. Você olha o candelabro, além da haste central, que tinham 4 amêndoas, saíam 3 hastes de um lado, 3 hastes de outro. Em cada uma das 3 hastes, tinha que ter 3 amêndoas. Foi a instrução que Deus deu a Moisés. Ou seja, 3 braços com 3 amêndoas de um lado, 9 amêndoas. 3 braços com 3 amêndoas do outro, mais 9. Eu creio que o candelabro reflete uma visão de equilíbrio da vida no Espírito, entre o fruto e os dons. Algumas igrejas que só falam do caráter, do fruto, mas não falam dos dons. Outros só falam dos dons, mas não falam do caráter. Nós precisamos do equilíbrio. Agora, mesmo entendendo que tem que ter um equilíbrio, nós precisamos entender a importância dos dois. Assim como nós temos 9 de um lado, temos 9 do outro. Esses 9 dons, assim como nos 3 braços do candelabro, para efeito de estudo, eles podem se subdividir em 3 grupos de 3 dons cada. Você não vai ter um versículo específico da Bíblia dizendo os 9 dons do Espírito se subdividem em 3 dons cada, em 3 grupos ou categorias de dons cada, mas a inferência ela é encontrada. Por exemplo, 1 Coríntios 14, 26, Paulo diz, quando vos reunis, irmãos, um tem profecia, outro tem língua, ele diz um tem revelação, ele fala um tem salmo, outro tem doutrina. Quando ele fala um tem revelação, ele não está falando de um 10º dom, que não está na lista dos primeiros. Na verdade, revelação é o que a gente pode chamar de uma categoria, onde vai incluir 3 desses dons. Palavra de conhecimento, palavra de sabedoria e discernimento de espírito são dons de revelação. Eles têm essa característica. Entendi. Então, eles podem ser chamados de uma forma genérica da mesma forma, dom de revelação. Né? Quando a gente entende isso, talvez fique mais fácil explicar, porque dentro do agrupamento os dons funcionam de uma forma muito parecida. Então, normalmente os estudiosos falam dos dons de poder. Quase sempre que Paulo usa a expressão poder no Novo Testamento, ele está falando de sinais visíveis. O meu evangelho não chegou até vocês baseado em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e poder. O poder é sempre algo visível, que é demonstrado. Né? Paulo diz, as credenciais do meu apostolado foram manifestadas por meio de sinais, prodígios, milagres. Né? Romanos 15, ele, nos versos 18 e 19, ele fala de novo a respeito disso. Então, a gente olha para essa menção dele de poder sempre com manifestações visíveis de milagres. Então tem 3 dons que têm essas características que nós também chamamos eles de dons de poder, que são o dom da fé, a operação de milagres e os dons de cura. E 3 dons, a gente se refere a eles como dons vocais ou da fala, que são profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas. Os 3 são manifestações verbais. Então, eu acho que o primeiro ponto é a gente entender que os 9 dons se subdivide em 3 categorias de 3 dons cada. Então vamos começar da primeira categoria, não necessariamente né, por que haja uma ordem específica, mas os dons de revelação. Os dons de revelação, eles não são necessariamente uma manifestação verbal. Como profecia, a gente é inspirado a falar algo da parte de Deus a alguém. A revelação, Deus está nos comunicando algo a respeito da pessoa. Os dons de revelação, eles basicamente se manifestam de 2 formas. Ou pelo testemunho interior. A Bíblia diz que o Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Essa é a maneira mais simples do Espírito Santo falar conosco. Começando o testemunho da conversão, da salvação e também se estendendo a outras coisas. Então, o testemunho interior pode ser uma dessas formas. Em Atos 27, antes de sair naquele navio que acaba naufragando, depois eles vão parar na ilha de Malta, Paulo diz assim para o centurião, senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano, para o navio, para a carga e para as nossas... Esse vejo não está dizendo necessariamente que teve uma visão, eu antevejo, eu percebo, bom a linguagem que o crente gosta de usar, estou sentindo que vai dar ruim. Né? Agora, ele tem um testemunho interior. Lá na frente, um anjo de Deus aparece para ele
e fala do desfecho de tudo. Aí já é uma visão. Aham. Tanto o testemunho interior como a visão são as formas como esses dons se manifestam. Além de entender a maneira como eles manifestam, a gente tem que entender o propósito. Por exemplo, a palavra de sabedoria e a palavra de conhecimento são muito parecidas. A diferença entre um e outro, eu chamaria a palavra de sabedoria de uma revelação seguida de conselho. Enquanto que a palavra de conhecimento é só uma revelação. Um exemplo de revelação seguida de conselho. Quando José é chamado para interpretar o sonho do faraó, e diz, ó, o sonho que Deus te deu é profético, é o que ainda vai acontecer. Mas ele não só explica o significado do sonho, como ele dá um conselho. Já que você entende que vão ter 7 anos de provisão, seguidos 7 anos de fome, a sabedoria é você trabalhar com provisionamento agora para encarar o tempo que vem depois. Então, a revelação do que o homem sonhou, do que significa, a gente encontra fácil. Mas esse conselho é o que distingue a palavra de sabedoria. Estou dizendo isso porque alguns às vezes confundem palavra de sabedoria com uma palavra sábia. Eu posso dar um conselho sábio e isso não é necessariamente o dom da palavra de sabedoria. Entendi. Aliás, em várias vezes que os fariseus tentavam aquelas pegadinhas com Jesus, ele dava respostas muito sábias, mas não necessariamente é uma palavra de sabedoria, é uma resposta sábia. Todo crente pode ter sabedoria, consequentemente a resposta sábia. Tiago diz, tem algum de vós falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Agora, a um é dada a palavra de sabedoria, a outra palavra de sabedoria não é para todo crente. Esse dom, por exemplo, quando Eliseu encontra o rei de Israel e diz, olha, segundo Reis, lá capítulo 6, guarda de passar por tal e tal lugar, porque o rei da Síria colocou ciladas contra você. Como é que ele sabe que tem ciladas? Revelação. Agora, quando ele chama o rei e diz, a cilada está em tal lugar, evita, é o conselho. Revelação seguida de conselho é a melhor definição da palavra de sabedoria. Aliás, não só isso, eu vou dizer algo que talvez choque alguns. O mais preditivo de todos os dons é a palavra de sabedoria, não é profecia. Normalmente a gente pensa, falar do futuro é profecia. Por quê? No Velho Testamento quem falava do futuro eram os profetas. Então a gente pensa, está profetizando. Mas o que a gente precisa entender, os profetas no Velho Testamento eram chamados de videntes, porque eles tinham visões. Ou seja, eles não falavam só na inspiração verbal, eles também recebiam revelações. O ministério do profeta é algo maior do que o dom de profecia. E os profetas tinham visões, tinham os dons de revelação. A palavra de conhecimento, ela está mais atrelada ao passado e ao presente, na prática e nos exemplos bíblicos. E a palavra de sabedoria está mais atrelada ao futuro. Por quê? Deus não informa o que vai acontecer meramente por informar. Sem dar uma instrução, Ele faz isso com um propósito, e o propósito é muito específico, é trabalhar a instrução. Então, essa definição da palavra de sabedoria, seguido de conselho, é importante. A palavra de conhecimento é mera informação. Quando Pedro tem uma visão no telhado, na casa em que ele estava orando antes de ir para a casa de Cornélio, a Bíblia diz que ele refletia em qual seria o significado da visão. Deus fala de uma forma que a gente consegue entender. A palavra de conhecimento é uma informação que eu tenho que deduzir. Por exemplo, se Deus mostrou uma enfermidade no seu corpo, e eu parto do pressuposto que ele não queria só fazer fofoca, é porque eu devo orar. Se ele me mostrou pecado e não me deu uma palavra de juízo, então é para que eu ore por restauração. Então, a revelação, ela é simplesmente uma informação, e fica fácil eu deduzir o que Deus quer e trabalhar em cima dela, com a palavra de conhecimento. Já o discernimento de espíritos, ele funciona igual a palavra de sabedoria e conhecimento, no sentido de vir pelo testemunho interior ou por visão, mas ele é distinto, porque é uma capacidade de perceber o mundo ou a realidade dos espíritos. Às vezes a gente pensa que discernimento de espírito é só para perceber demônio, é só para libertação. Ele entra lá também, sim, mas toda a visão de anjo na Bíblia, toda a visão de Jesus ressuscitado na Bíblia é o discernimento de espírito. Entendi. Porque é a capacidade de perceber a realidade do mundo espiritual que não seriam percebidas pelos sentidos, né? Então, muitas vezes, quando Paulo fala que um anjo apareceu, foi o discernimento de espíritos. Entendi. Né? Isso pode acontecer. Quando era ainda criança, meu irmão mais velho, um dia a gente já estava tudo dormindo, ele levanta, porta do quarto dos meus pais estava trancado, minha mãe estava orando, e ele vai para a sala onde ele está ouvindo a voz do meu pai. Ele devia ter uns 9 anos de idade. Quando ele entra, ele levou o maior susto da vida dele. Meu pai está ajoelhado no chão da sala, debruçado no sofá orando, mas atrás do meu pai, a mais ou menos 1 metro de altura do chão, 1 metro atrás do meu pai, estava um anjo de Deus com as mãos estendidas. Ele saiu correndo, gritando, ele quase botou a porta do quarto de mamãe abaixo. Meu pai levanta, vê o que? Ele está desesperado. Meu pai, calma que foi, não tinha alguém atrás de você e tal. Meu pai diz, era ruim, ele diz, não, era bom. Não era ruim, mas por que você está assustado? Ele diz, é muito forte o que eu vi. Né? Meu pai dizia, calma, descreve. Falei, pai, o homem flutuava. Meu pai dizia como estava vestido. Pai, como que ele estava vestido? O homem não usava calça, o homem estava de vestido.
a roupa dele era de luz, ele estava descalço, mas até hoje você conversa com meu irmão, é vívido aquilo. Agora, eu acho que nós ficamos, eu e meus irmãos, uns 3 meses sem brigar em casa. Porque quando começasse a se estranhar ao anjo, a gente pensa... Mas a verdade é que os anjos estão conosco o tempo todo. Sim. São espíritos ministradores enviados a serviço dos que hão de dar a salvação. A gente só percebe a presença dos anjos quando o discernimento de espíritos entra em operação. Então, esses 3 dons juntos compõem aí o que nós podemos chamar dos dons de revelação, e a gente precisa distinguir um do outro, mas entender que a maneira de funcionar é muito parecida. Entendi. E aí você tem, então, um grupo, que são os dons de poder. Os dons de poder, eu vou conseguir apresentar eles mais rápido agora. São 3. Dom da fé, operação de milagres e os dons de cura. Quando a Bíblia fala dom da fé, não é a fé que todo crente tem. Porque, se por um lado todo crente tem fé, o dom da fé não vai ser distribuído a todos. Então eu chamo ele de uma fé especial. Quando a gente olha para esses dons, os 3 têm a ver com milagres. Os dons de cura já está específico ao tipo de milagre, são os milagres de cura. Então eu vou tirar de lado os dons de cura, que a gente já sabe qual o tipo de milagre, e dizer que todos os outros milagres não cura se subdividem entre esses 2 dons. O que é milagre não cura? Jesus transformou água em vinho. Era milagre? Era. Era cura? Não. Multiplicou pães e peixes. Era milagre? Era. Era cura? Não. Então os milagres não cura, a gente põe nesses 2. A diferença básica entre o dom da fé, que eu chamo de uma fé especial, uma fé emprestada, é Deus te levando além do seu nível de fé, é que o dom de fé é passivo, ele recebe o milagre. Já a operação de milagres, ela é ativa, ela produz isso na vida de outros. Então, por exemplo, quando a gente olha Daniel na cova dos leões, quando a gente olha os 3 amigos ali, Sadraque, Mesaque e Abdinego, Hebreus 11:34 diz que foi pela fé que eles apagaram a força do fogo. Entendi. Foi fé. Agora, era fé pessoal? Eu particularmente creio que não. Por quê? Porque diz para o rei, o nosso Deus há de nos livrar das tuas mãos, ó rei. Fica sabendo, ele disse. Mas se não livrar... Mesmo que... quem está movendo em fé não vai dizer mesmo se não livrar. Ele está dizendo, pode acontecer que sim, pode ser que não. Agora, qual a diferença do dom da fé? Ele me leva a receber um milagre, mas o propósito não sou eu. Essa intervenção me põe numa vitrine. Isso promove o reino de Deus. Quando o rei vê que os 3 saíram sem queimar fio de cabelo, sem cheiro de fumaça, quem lucrou com isso? O reino de Deus. Ele diz que em toda a extensão do meu império, esse Deus seja temido. Quem falar contra o Deus de Sadraque, sua casa vai ser reduzida a um monturo. Então, o propósito do milagre que eles receberam não era apenas livrá-los, mas promover a Deus. Assim como depois o rei baixa um decreto dizendo que ao Deus de Daniel se deveria ser dirigido às súplicas. Então, a diferença é que o dom da fé não é para meu benefício. Entendi. É para beneficiar o reino. Deus me coloca na vitrine para conseguir algo com isso. Uau. Já a operação de milagres, a gente pode citar Moisés parando o Mar Vermelho, né? Josué parando o sol e lua, a gente pode falar de Jesus transformando água em vinho. É algo que se torna um sinal para os outros sem que isso nos envolva. Entendi. Eu acho que esse é o melhor e mais rápido resumo da minha vida sobre os dons de poder. E aí nós temos os dons vocais, que também são 3. Profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas. Como numa das palavras anteriores aqui, dessa nossa série, a gente já distinguiu o que é línguas como linguagem de oração e o dom de variedade de línguas, eu não vou falar tanto. Quem não viu, até recomendo voltar nesse específico, que a gente fala sobre falar em línguas. Agora, algo interessante é que a profecia é uma fala por inspiração. Ela não é, embora Deus nos use para comunicar e falar algo, não é algo absoluto como a palavra escrita. Tanto que Paulo diz, falem os profetas 2 ou 3 e os outros julguem. Isso significa o quê? Os dons do Espírito são uma parceria entre Deus e o homem. Nós nem vamos ter só o Espírito Santo de um lado fazendo, nem só o homem do outro. O Espírito Santo nos inspira, a gente coopera. Por ser um elemento de envolver o humano com o divino, nós podemos ter a revelação certa e fazer uma aplicação errada. Então, minha primeira preocupação é dizer, nunca faça nada o que alguém te profetizou para fazer. Né? Tem gente que recebe uma palavra profética, não fecha no coração dele, mas tem medo de desobedecer a Deus. E ele se vê refém daquilo. Não faça isso. Né? A profecia não foi dada para dirigir a vida de ninguém. Romanos 8,14 diz, os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Quem nos guia é o Espírito, é a palavra. As profecias, elas vêm como uma confirmação de algo que a gente já sabe. Quando Deus começou a trabalhar comigo para eu me mudar para Curitiba,
aonde eu andava nesse Brasil, os profetas que não sabem guardar segredos. Vinham. Você sabe que Deus está te chamando para Curitiba? Sei. Sabe que Deus está te chamando para a capital? Sei. Sabe que você tem no máximo tanto tempo para ir lá? Sei. E aquilo vai fortalecendo a direção que você já tem. Entendi. Né? Mas se o camarada chegasse e disse, sabe que você tem que ir para o Japão? Não sei e não iria, porque alguém disse que Com faria. base só nessa palavra. Mas esse é o outro lado, só para que a gente cuide do equilíbrio. O propósito da profecia não é dirigir a vida de alguém. 1 Coríntios 14:3 diz que o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Então, a gente precisa simplificar. A profecia não tem que ser a coisa mais espetacular, mais extraordinária, mas ela tem que fortalecer alguém. Né? Então, muitas vezes vai vir uma coisa simples. Nesse domingo, eu cheguei em casa depois dos nossos 3 cultos, cansado. Antes de dormir, me veio um impulso no meu coração. Liga para fulano. Liguei para um pastor amigo meu. A princípio, será que é de Deus? Será que é minha mente? Eu estou com saudade. Mas quando nós começamos a conversar, eu entendi que Deus queria que eu fortalecesse nele uma decisão que ele tem que tomar, uma transição a qual ele vai submeter. No dia seguinte, ele depois me diz, meu amigo, você não tem noção do como Deus te usou para confirmar esse processo. E aí você começa a conhecer, puxa, Deus estava naquilo. Né? Naquele momento, eu podia simplesmente acrescentar algo, sem dizer, Deus está falando, Deus está mandando. E quando a gente simplifica isso, nós vamos ter muito resultado. Por falar em línguas, que é diferente da oração do dia a dia, seguir de interpretação, no final das contas ele tem o mesmo valor que a profecia. Paulo diz, o que profetiza é maior que o que fala em línguas, a não ser que também interprete. Então, os dois juntos vão ter o mesmo efeito que a profecia, exortar, edificar e consolar. A diferença é que a mesma pessoa que fala em línguas pode interpretar. Paulo diz em 1 Coríntios 14:13, o que fala em línguas, ore para que possa interpretar. Ou, quando ele diz, haja quem fale em línguas e haja também quem interprete, significa que pode acontecer por outro. E isso é muito, eu acho que quando acontece por 2 pessoas, eu acho emocionante, porque são 2 pessoas que têm que estar sensíveis ao mesmo espírito. Eu já tive muitas experiências de falar em línguas, eu mesmo interpretar, eu falar, outro interpretar, outro falar e interpretar. Não são tão frequentes para mim como profecia, mas principalmente quando eu tive experiência com outros cooperando junto, eu acho realmente empolgante esse nível de sintonia. Agora, qual é o propósito? Não é trazer direção, é trazer consolação, exortação, edificação, e o processo, ele não necessariamente tem que ser tão espetacular quanto o resultado, ele pode ser simples. Eu acho que se a gente conseguir fazer essa distinção, né, nós já temos algo muito importante. A profecia, ela vem na mesma linha que os outros 2 vêm. A diferença é que aqui nós temos 2 dons para produzir o mesmo resultado que esse. Eu acredito que o profético, em especial profecia, merece a atenção que Paulo deu. Buscai com zelo os melhores dons, mas principalmente que profetizeis. Agora, como a gente aprende movendo os dons? Alguém me perguntou outro dia, eu respondi, movendo. Paulo diz, todos podereis profetizar. 1 Coríntios 14:31, um após o outro, para que todos aprendam. Né? Então, a gente precisa entender, ninguém fica bom a não ser praticando. E para que a gente pratique sem prejudicar os outros, tem que ser feito com leveza, tem que ser feito sem dar carteirada, tem que ser feito na simplicidade, olha, sinto algo, não tenho certeza se é de Deus, vamos checar. Se a gente tiver essa liberdade, vai ser fácil eu praticar, vai ser fácil eu descobrir se eu estou certo ou errado, vai ser fácil eu, pela própria prática, assimilar melhor como o dom funciona. Agora, o importante é fazer isso debaixo de supervisão. Quando ele diz, os outros julguem, quem é mais maduro pode nos ajudar a crescer. Então, discipulado e mentoria também tem que acontecer na área dos dons. Uau. Cara, fui muito edificado por esse tempo aqui, muito obrigado. Eu tenho certeza que todos que estão assistindo também foram muito edificados. E eu sei que tem muito material seu disponível, né? Qual que é o caminho aí para o pessoal poder acessar? Bom, no nosso site orvalho.com, orvalho.com também, além de ser o endereço do nosso site, e o nome do nosso Ministério de Ensino, é o nome de um aplicativo gratuito que a gente tem aí para todas as plataformas. Legal. Lá eles podem encontrar material tanto sobre o falar em línguas, como sobre os dons, no formato de áudio e de vídeo. Do falar em línguas talvez só tenha no formato de áudio. Há alguns vídeos na internet, no nosso canal. Eu tenho um canal pessoal, que é o youtube.com/Luciano Subirá, onde temos as mensagens mais curtas do Sub-12. Mas tem um canal com o nosso material de ensino, que são as mensagens, os ensinos mais longos, que é o orvalho.com, tudo por extenso. Orvalho.com. Vou deixar todos os links aqui para vocês. Ali a gente tem um seminário inteiro gravado sobre os dons do Espírito,
né, para quem quiser ter acesso. Dentro de pouco tempo, nós estamos usando agora a plataforma de ensino à distância e fazendo cursos. Ainda esse ano, 2007, nós vamos disponibilizar o que nós vamos chamar talvez de uma escola do Espírito. Uau. Vamos falar sobre dons, fruto do Espírito, oração em comunhão com o Espírito Santo, né? Em breve a gente deve divulgar essa novidade, porque a gente quer esmiuçar isso, mas falar muito em aulas pequenas, em muitas aulas pequenas, que possa acrescentar quem tem interesse de cavar um pouquinho mais fundo. Obrigado, pastor. Prazer estar aqui. Deus abençoe você e Amém. Deixa um comentário, curte, compartilha com todo mundo, tenho certeza que vai edificar muitas pessoas. E não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Muito bom, excelente, gostei bastante. Semana que vem, então, nós vamos comentar aí esse vídeo que nós vimos, né? Achei bastante pertinente, né? E vamos continuar aí nos nossos estudos sobre os dons do Espírito Santo, certo? Pessoal de música, mais tarde eu passo o link para vocês, certo? Volto de umas 8h40, tá? Um abraço para vocês. Até a próxima aula. Boa noite, fica com Deus, até mais. Amém.